Olá, eu me chamo Gabriel, sou um estudante de Engenharia Eletrônica da UTF-PR e aqui vou estar fazendo uma apresentação de sistemas digitais com o tema dispositivos Schmitt-Trigger, multivibrador monestável e circuitos geradores de clock. Primeiramente, como funciona um inversor comum? Este daqui é o símbolo dele e ele basicamente inverte todos os sinais que tiverem sua entrada. O sinal baixo estará como alto na saída e o sinal alto na entrada resultará em um sinal baixo na saída. Porém, se tivermos um sinal que seja com transição lenta, como este no exemplo, pode ser que a gente produza várias saídas indesejadas, disparo falso, pois aqui, quando ele está passando pelo limiar, pode ser que ele passe, volte, passe novamente. Isso faz com que esses disparos sejam realizados e isso não é legal para os nossos circuitos normalmente. Pode ser que isso seja interpretado como outros sinais de clock. E então, se quisermos amenizar este efeito, nós utilizamos um inversor chamado inversor Schmitt-Trigger, que tem agora este exemplo aqui, este símbolo, e agora funciona com dois limiares, um limiar positivo e um negativo. Quando está em estado baixo, a saída é alto, isso só irá inverter o sinal quando o sinal passar pelo limiar positivo nesse caso. Então, passou por esse limiar e então mudou de estado alto para baixo na saída. E quando a entrada estiver em alto, só irá mudar quando passar pelo limiar negativo de disparo. Então, aqui no exemplo, passou por esse limiar e o sinal novamente mudou de baixo para alto. Note que agora é como se tivesse uma memória, ele sabe em qual estado que está e, baseado nesse estado, o limiar vai ser diferente. Então não é classificado como flip-flop, mas exibe uma certa característica de memória. Ele é projetado para receber sinais com transições lentas e produzir saídas com transições livres de oscilações. Agora sobre o multivibrador monestável. Ele possui apenas um estado estável, troca de estado com um pulso na entrada e permanece nesse estado instável, que a gente chama, por um período fixo. Daí há dois tipos, o monestável não redisparável e o monestável redisparável. Aqui está o símbolo dele. E então, primeiramente, a gente aplica um pulso nessa entrada de disparo e a saída, que é normalmente baixa, vai ficar em estado alto pelo período fixo, que é 0,693 vezes R vezes C. Essa é como se fosse a constante de tempo do carregamento de um capacitor. Lá de circuitos 1, isso daí. Então, essa constante ela pode ser mudada também por meio desses componentes externos, o resistor e o capacitor. E depois que ele permanece nesse tempo fixo, ele volta para o seu estado estável, que no caso aqui é 0 volts. Aqui a gente tem um exemplo de um não redisparável, em que temos o pulso, então ele fica nesse estado pelo período fixo, não importa se esse pulso for um pouco maior, como mostra aqui no B, e se tiver pulsos enquanto ele já tiver disparado, não vai acontecer nada, ele vai simplesmente ignorar esses pulsos. Aqui então mostrando agora um não redisparável e um redisparável. Essa primeira saída é de um não redisparável, que já vimos antes, e essa segunda saída agora é o redisparável. Nesse caso, se ocorrer um pulso enquanto ele já tiver sido disparado, aqui em 6 milissegundos, ele vai ser basicamente redisparado. Vai ficar por mais 2 milissegundos, que é a constante de tempo deste exemplo. Então, se a gente quisesse, dava para fazer, por exemplo, vários pulsos com intervalo de tempo menor do que a constante de tempo desse dispositivo. Assim, vai fazer com que ele fique nesse estado instável pelo tempo que a gente quiser, como mostra nessa figura B. Agora sobre circuitos geradores de clock. Os multivibradores, primeiro contextualizando aqui, os multivibradores monestáveis possuem um único estado estável. Os flip-flop são considerados multivibradores biestáveis, pois possuem dois estados estáveis. E agora há um terceiro multivibrador que não possui estados estáveis.
É o multivibrador astável. É esse multivibrador que a gente vai utilizar para os nossos circuitos de clock, nossas ondas quadradas. Então, um multivibrador astável, ele comuta ou oscila entre dois estados instáveis. É a última geração de sinais de clock, e aqui serão apresentados três tipos: o oscilador Schmitt-Trigger, temporizador 555 em modo astável e gerador de clock a cristal. Primeiro oscilador Schmitt-Trigger, ele é feito com base em um inversor Schmitt-Trigger e um circuito RC. Primeiramente, o capacitor vai estar descarregado, então a saída vai ser positiva. Enquanto isso, essa saída positiva vai estar realimentando por esse canal e carregando o capacitor. Quando o capacitor carregar acima do limiar positivo, vai inverter o sinal na saída e assim, com o sinal em 0 volts, vai fazer com que o capacitor descarregue. Quando o capacitor descarregar, vai vir novamente naquele ciclo, formando assim a nossa onda quadrada. Então, a frequência vai depender da constante RC novamente, aquele 0,69 RC, e agora também vai depender do modelo do Schmitt-Trigger, pois dependendo de onde se encontram esses limiares, a frequência pode mudar um pouco. Pois pensem, se o limiar estiver bem próximo assim, o capacitor vai demorar menos tempo para se carregar até esse limiar e disparar o Schmitt-Trigger e para descarregar. Já se o intervalo desses limiares for maior, o capacitor vai demorar mais para se carregar até esse intervalo e descarregar. Então isso vai influenciar na frequência também. É isso que diz essa tabelinha aqui embaixo, para diferentes modelos de CI. Também tem que estar atento que dependendo do resistor, pode ser que não funcione. Tem um valor máximo para as resistências. Então, se a gente quisesse projetar um, por exemplo, aqui a gente vai fazer um com frequência de 2 kHz. Lembrando que frequência é o inverso do período. O período vai ser 2 vezes a nossa constante de tempo, já que essa constante de tempo é só para o carregamento ou descarregamento do capacitor. Então, período é o tempo dele ligado e dele desligado, 2 vezes. Então, frequência vai ser o inverso desse período. E como a gente tem menos valores comerciais para o capacitor do que para resistor, a gente vai supor o valor do capacitor para encontrar a nossa resistência. Aqui então, capacitor de 10 nanofarads, e vamos isolar a resistência, encontrando assim uma resistência de 36,075 kΩ. Aqui está o nosso circuito então. A frequência está bem próxima da que projetamos, de 2 kHz. E então, se quisermos mudar essa frequência, daria para simplesmente mudar o resistor ou o capacitor, tanto faz. Aqui, só para a gente ver, mudando, por exemplo, esse resistor para 30K, já dá para ver um pouco a mudança na frequência. Sei lá, 20K. Nossa, coloquei 0K. Para 10K, vemos uma frequência maior ainda. Daí aqui no simulador, dá para a gente mudar também os limiares do Schmitt-Trigger, para ver como que isso vai afetar no nosso circuito. Então, colocando esses outros limiares, já muda também a frequência. Então, ficar atento a isso. Agora o temporizador 555 no modo multivibrador astável. A gente diz modo multivibrador astável, pois esse CI pode operar em outros modos. Mas para a onda quadrada, queremos o modo astável dele. Aqui neste quadrado, temos o circuito interno do 555 e aqui alguns componentes conectados externamente, um circuito RC. Então, na parte interna, temos aqui um divisor de tensão com 3 resistores para essa tensão de 5 volts, 2 comparadores de tensão com amp-op e um flip-flop. Inicialmente, o capacitor vai estar descarregado, então esse comparador, que tem 1/3 de VCC no seu positivo, vai estar ativado, setando o flip-flop, e então a saída é positiva. Enquanto isso, essa tensão de 5 volts
vai estar alimentando o nosso capacitor. Este vai ser alimentado até passar de 2/3 de VCC, fazendo com que ative esse segundo comparador. E assim vai resetar o flip-flop e a saída vai ser 0. Enquanto isso, o Q barrado vai ser 1, fazendo com que essa chave feche, que seria como se fosse um transistor, e então o capacitor vai descarregar por RB, indo para a chave que vai para o terra. Então o capacitor, quando descarregar, vai reiniciar todo esse ciclo, formando a nossa onda quadrada. Agora, notem que no tempo de carregamento, essa corrente vem aqui dos 5 volts, passa por RA e RB para chegar no capacitor. Já no descarregamento, a corrente passa apenas por RB e já vai aqui para o nosso terra. Então, o tempo, que é proporcional a 0,693 vezes R vezes C, é maior para o carregamento do que para o descarregamento, já que a resistência é maior no carregamento, tem o RA e o RB. Isso vai fazer com que a parte positiva da nossa onda sempre seja um pouco maior do que a parte negativa dela. Daí, se quisermos diminuir esse efeito, dá para fazer com que RA seja bem menor do que RB, ou também dá para fazer esse circuito ao lado, usando 2 diodos. No caso, no carregamento vai passar a corrente por RA e o diodo 1, e no descarregamento vai passar pelo diodo 2 e RB, indo para a chave. Só tem que ficar atento que quando usar os diodos, vai mudar um pouquinho a constante, vai ficar 0,94 vezes R vezes C. E os resistores terão que ser iguais daí também. Então agora, vendo as equações para projetar, nós temos o período, que vai ser o tempo dele ligado mais o desligado, e a frequência vai ser o inverso do período. O tempo ligado vai depender dos 2 resistores, e o tempo desligado apenas do resistor B. Então a frequência, que é o inverso do período, vai ficar da seguinte forma: 1 sobre 0,693 vezes RA mais 2RB vezes C. E então vamos isolar o R, o RA e o RB, que a gente já vai ter a frequência, e vamos supor um valor para o nosso capacitor. Então, se quisermos uma frequência de 2 kHz, a gente vai supor primeiro um capacitor de 1 microfarad. Isso vai resultar em uma resistência de 721, só que essa resistência achei meio pequena. Então vamos supor um capacitor de 10 nanofarads. Colocando essa capacitância aqui, a gente vai ter uma resistência de 72.150 ohms para RA mais 2RB. Então, com isso, dá para fazer com que RB seja 33K e RA seja 6,2K. Vindo aqui no nosso simulador, então, temos uma frequência bem próxima daquela que projetamos. No caso, 1,944 kHz, bem próximo dos 2 kHz que a gente queria. Daí, se quisermos mudar essa frequência, daria para mudar os valores dos resistores, por exemplo. Tipo, colocando 60K aqui, já aumenta um pouco essa frequência. Já ficou 1 kHz aqui. E se quisermos mudar a frequência sem mudar essa proporção da parte positiva e 0 volts, a gente pode mudar esse capacitor. No caso, colocando um 5 nano, dá para mudar a frequência sem mudar a proporção da parte positiva da onda. Se esse resistor de cima for comparável ao resistor de baixo, a parte positiva vai ser cada vez maior. Isso pode ser útil para aplicações de eletrônica. Daria para colocar um potenciômetro no lugar desse resistor e então mudar o duty cycle, a quantidade de tensão média que vai para a saída. Aqui só alguns limites recomendados para o circuito astável do 555, para ficarem atentos. Tem os valores limites da resistência, valor máximo e valor mínimo e valor máximo para os capacitores, e a tensão máxima também, 18 volts.
Agora, as desvantagens desses últimos dois circuitos geradores de clock. Eles dependem de valor de resistores e capacitores, então eles não são muito precisos ou estáveis para as nossas frequências, já que tem sempre aquela margem de erro para os nossos resistores. Então, os componentes também podem variar em função de temperatura e do envelhecimento, e a fonte de tensão também tem que ser de alta precisão para manter a frequência constante. Dito isso, se queremos uma alta precisão e estabilidade na frequência, a gente utiliza o gerador de clock a cristal. Esse sim é um dos mais utilizados em muitas aplicações, sistemas de telecomunicações e circuitos digitais analógicos. Quase todos os computadores, celulares têm um gerador de clock a cristal. As frequências típicas variam de 10 kHz a 80 MHz e eles possuem um alto fator de qualidade. Esse fator de qualidade mede basicamente qualidade de oscilação para dadas frequências. Para ter uma ideia, circuitos RLC comuns têm um fator de qualidade de até 100. Já circuitos com clock a cristal têm um fator de qualidade de até 100.000. Então, uma diferença muito grande. Aqui um exemplo no Arduino, de onde é aplicado. Esse circulado em vermelho é um cristal utilizado nesses geradores de clock, que faz a comunicação com USB nesse caso. E aqui em amarelo é um oscilador cerâmico. Esse daqui é utilizado para o microcontrolador principal. No caso, o oscilador a cristal é bem mais preciso do que o oscilador cerâmico. Agora, construção e representação. Essa daqui é a construção interna do cristal. Essa parte mais transparente é um cristal de quartzo. E a parte mais esbranquiçada são os contatos elétricos. Tem um contato de cada lado desse wafer de cristal. No caso, o cristal de quartzo, ele tem a propriedade de se comportar como um piezo elétrico. Quando é aplicada uma força sobre ele, ele gera uma tensão elétrica. Agora, quando é aplicada uma tensão elétrica, ele gera uma deformação sobre ele. Então, se aplicarmos uma tensão elétrica em uma frequência específica, ele vai se deformando de um jeito que faz com que essa frequência passe de forma mais facilmente por ele ou dificulta essa passagem. Esse é um dos funcionamentos. Aqui, então, temos o símbolo dele na figura A e na figura B o circuito equivalente. No caso, C1, L1 e R1 é o equivalente do cristal de quartzo e C0 é a capacitância em paralelo que esses contatos fazem com que tenha. É como se fosse uma capacitância parasita que esses contatos fornecem. Aqui, antes de continuar, só falando da base de um oscilador. Para termos um oscilador, temos que ter a parte que oscila, que aqui no caso é um circuito LC, e a parte de realimentação, que passa por um amplificador para dar um ganho que tem que ser maior ou igual a 1. E então voltar aqui para a nossa onda. Tem que ser sempre em fase, 0 graus de fase no circuito total, ou 360. Se estiver fora de fase, a onda pode ser que se cancele, tenha perdas. Então tem que estar sempre em fase a onda para ter um ganho legal. Agora, os modos de conexão do cristal. Podemos ter ele em série, em que queremos comportamento de baixa impedância na frequência específica, e em paralelo, que queremos comportamento indutivo do cristal. No caso, em série, vai ser este ponto aqui do gráfico, e é um ponto em que a indutância capacitiva e indutiva vão se cancelar, sobrando apenas a resistência real daquele circuito equivalente que vimos. Como essa resistência é bem baixa, a frequência em série dele, Fs, vai ter mais facilidade de passar do que as outras frequências que estão nos arredores. Agora, se quisermos operar ele na região indutiva, podemos ter ele para qualquer uma dessas frequências nessa região, e ele vai se comportar como se fosse um indutor. Nos nossos circuitos, ele vai substituir o indutor em circuitos LC. Primeiramente, conexão em série, então. Aqui temos o cristal, que vai deixar apenas a frequência Fs dele passar.
Essa frequência do cristal que passa por ele, ele é proveniente de ruídos térmicos que tem em todos os circuitos elétricos. Em qualquer circuito vai ter ruído de todas as frequências quando for ligado. E a frequência que for específica do cristal, a frequência Fs, só essa que irá passar e será realimentada. Nessa realimentação, então, que haverá o ganho e ela ficará uma onda maior, uma onda que poderíamos obter um sinal de clock. Aqui depois temos um inversor, que tem esse resistor de realimentação para ter um ganho, um outro inversor que é para ter a inversão de fase de 360 graus, e esse outro resistor para dar um ganho também. E então vem aqui para o nosso flip-flop JK. Temos mais esse inversor também que é só para funcionar como um buffer. No caso o JK, toda vez que é aplicado um pulso de clock, ele inverte um sinal, fazendo com que a onda quadrada seja gerada. Aqui vou mostrar a simulação deste circuito. No caso, o resistor daqui de cima não precisava, já dá para funcionar apenas com o ganho desse inversor. Então, a frequência do cristal está em 9,4 MHz. E aqui podemos ver a onda de saída, nossa onda quadrada que utilizamos no nosso clock. Nós poderíamos também utilizar um circuito de realimentação com 0 graus de desvio de fase, apenas com um amplificador operacional, por exemplo. Mas por que a gente não faz isso? Os amp-ops, normalmente eles não são projetados para operar na região de saturação e nem para altas frequências. Então, o ideal mesmo é a gente utilizar inversores. Por isso que nas conexões de série sempre vai ter 2 inversores. Agora um exemplo de conexão em série com transistor. Aqui temos a configuração emissor comum de um amplificador com transistor, mas com uma diferença que tem esse caminho de realimentação, passando por esse capacitor de acoplamento e o cristal. O cristal vai deixar passar apenas sua frequência específica, Fs, e então vai para a base essa frequência, sendo amplificada aqui no output. Esse indutor RFC, chamado Radio Frequency Choke, serve apenas para isolar essa alta frequência do output do VCC. O indutor deixa passar tensão contínua, mas não deixa passar essa tensão alternada. Aqui ao lado temos o mesmo circuito, só que feito com MOSFET também. Construção um pouco mais simples. Então aqui a simulação desse circuito. No caso, a saída dele já não vai ser uma onda quadrada, vai ser uma onda senoidal. Aqui no caso de 2,2 MHz. Daí então, se quisermos uma onda quadrada, daria para obter apenas aplicando um inversor na saída. Aqui a onda quadrada depois do inversor. A frequência vai ser a mesma. Agora a conexão em paralelo. Aqui temos um oscilador chamado oscilador Pierce, em que temos o inversor, o nosso cristal, esse resistor de 1 mega para realimentação, tem um ganho, resistor de 500 ohms para diminuir a corrente, e esses capacitores que são chamados de capacitive load, é uma capacitância de carga. Esse cristal com esses capacitores forma um circuito LC, já que o cristal vai estar atuando como se fosse um indutor. E então, um circuito LC, ele vai oscilar em sua frequência específica, fazendo com que tenha esse clock na frequência do cristal. Aqui, só para lembrarmos como que funciona um circuito LC, primeiramente o capacitor está carregado, e então ele vai descarregando até 0 volts, porém isso faz com que o indutor tenha carregado corrente elétrica nele,
essa corrente vai sendo descarregada no capacitor, agora no sentido contrário, e ele vai ser carregado de forma contrária. Depois disso, vai descarregar no indutor novamente, e depois do indutor no capacitor, e assim por diante. Aqui, só para vermos como funciona essa inversão de fase, já que temos só um inversor agora, no inversor temos então 180 graus de desvio, um circuito com resistor e capacitor tem um desvio de fase de menos de 90 graus, aqui eu coloquei 70 graus como exemplo, e um circuito com indutor e capacitor tem um desvio de fase de mais de 90 graus e menos de 180. Então, o cristal ele é obrigado a atuar nessa região de indutância para conseguir ter esse desvio de fase correto, já que então precisa atuar como indutor para ter um desvio de fase de mais de 90 graus. No caso, 110 graus para completar os 180. Aqui eu vou demonstrar a simulação desse circuito. Nossa onda quadrada aqui na saída, então, onda de 2,1 MHz. E um fator positivo também de operar em paralelo é que a gente pode ajustar um pouco esses capacitores se ocorrer algum pequeno erro nessa frequência, já que em paralelo é uma região que a gente pode trabalhar, não é uma só ponto de frequência, como em série. Então, se quisermos, por exemplo, alterar um pouquinho o valor desses capacitores, vai mudar um pouco nossa frequência. Antes era 2,1, agora ficou 2,09 MHz. Então, um fator positivo aí. Aqui só um exemplo de componentes a serem usados, se alguém quiser montar, por exemplo. Um inversor com CI 74HCU04, valores de resistores e capacitores. Aqui ao lado um exemplo de um microprocessador e a conexão que é feita nele. No caso, conexão em paralelo, novamente, e os dois capacitores de carga. A parte do inversor e dos resistores é internamente ao CPU. Agora um exemplo com transistor. Este daqui é chamado de oscilador Colpitts. E normalmente, ao invés do cristal, é um indutor. Mas nesse caso, como o cristal vai operar na região indutiva, a gente substituiu o indutor que estaria aqui pelo cristal. Tem daí esse RFC para isolar o sinal novamente. E vou mostrar na simulação. No caso, esse também tem uma saída senoidal, então precisamos ter um inversor na saída, se quisermos a onda quadrada para os nossos circuitos de clock. Daí poderíamos mudar os valores da indutância, por exemplo, para mudar a frequência. Olha só, a frequência já aumentou um pouco. E os valores dos capacitores também podem mudar. No caso, na verdade, a indutância não iria variar, pois aqui seria um cristal ao invés do indutor. Eu não consegui simular com o cristal, mas eu coloquei aqui com o indutor apenas para ver o funcionamento. O circuito também está um pouco mais simplificado, não está com os resistores de polarização do transistor, mas na vida real a gente vai querer colocar aqueles resistores também. Aqui é só para a gente ver como que funciona o básico. Agora, se a gente quisesse operar em frequências que sejam maiores do que as fornecidas comercialmente por esses cristais, ainda é possível operando em frequências harmônicas do cristal. Voltando aqui num gráfico anterior, essa onda aqui é como se fosse um sinal periódico, isso daqui, parece um sinal periódico. E é como se fosse isso mesmo. Essa frequência de ressonância, ela vai se repetir mais para frente. Então, por exemplo, o Fs, a gente pode operar o cristal em Fs e em múltiplos ímpares dessa frequência, 3Fs, 5Fs e assim por diante. Mesma coisa com a frequência em paralelo. Porém, se quisermos fazer isso, temos que utilizar um cristal que é feito para operar nessas frequências harmônicas.
A construção dele vai ser um pouquinho diferente e vai estar especificado para essa operação. Então, quando tivermos essa frequência harmônica, ainda vai ter a frequência fundamental junto. Por isso, vai ter que ter um filtro LC no circuito para aterrar essa frequência fundamental e sobrar somente a nossa frequência harmônica no circuito. Esse filtro será só um componente capacitor e indutor conectado no circuito. Aqui um exemplo em série e aqui um exemplo em paralelo. Agora algumas dicas práticas. É bom evitar trilhas paralelas no circuito para não surgir capacitâncias parasitas, já que a gente viu que as capacitâncias é tudo na ordem de picofarads, capacitâncias muito pequenas. E todos os contatos devem ser mantidos tão curto quanto possível, componentes devem ser isolados para evitar acoplamento, e é bom utilizar planos de terra, ou ground planes em inglês, para isolar os sinais. Esses planos de terra são contatos um pouco mais grossos na placa do circuito, em que é aterrado todos os nossos cabos. Aqui um exemplo em que é usado esses cristais. Existem cristais que são para usos específicos, como o de 32.768 Hz. Como esse número pode ser representado como 2 elevado a 15, um sinal de 1 Hz pode ser obtido com um divisor binário de 15 estágios. Esse divisor binário pode ser visto no livro do TOSS. Quanto maior o número de estágios necessários, menor será a propagação de erro na frequência do cristal. Pense, se tiver um pequeno erro nessa grande frequência do cristal, depois de todos esses divisores de tensão, vai ser um erro muito pequeno para esse 1 Hz que a gente vai ver no relógio. É um erro que pode ser ignorado por nós. Agora eu vou demonstrar um datasheet de um desses cristais, para vermos as principais informações contidas. No caso, o modelo ECS3X8, feito pela empresa ECS. Aqui, a frequência dele é de 32.768, aquela mesma frequência do slide, porque ele é usado para relógios. Temos aqui destacado a Load Capacitance, capacitância de carga, 12,5 picofarads. E aqui embaixo, a frequência nominal novamente. A tolerância de frequência, que é mais ou menos 20, só que isso é em partes por milhão. Então, se virmos aqui na calculadora, dá para fazer 20 dividido por 1 milhão e vezes a frequência fundamental, pois é ΔF dividido por F0. Então, 32.768. Acho que teve algo de errado aqui. Vamos ver. Então, 20 dividido por 1 milhão vezes 32.768. Isso dá uma variação de frequência de mais ou menos 0,65 Hz. Então, nessa grande frequência de 32 kHz, pode ser que ele varie para mais 0,65 ou menos 0,65. Uma variação bem pequena. E é o máximo ainda. Aqui então a Load Capacitance, de novo, 12,5 pico. E agora o Drive Level. Esse também é uma informação importante, pois é como se fosse a potência máxima que a gente vai querer dissipar nesse cristal. Se passar disso, pode ser que danifique. Então aqui vai ser de 1 microwatt no máximo. Temos também a resistência em série dele, do circuito equivalente, o fator de qualidade, que aqui é de 90.000, o típico, e aqui mais para baixo as capacitâncias internas, o range de temperaturas de operação, de menos 10 graus a mais 60, e até um teste contra impactos. Então aqui nós temos também um circuito recomendado, que é aquele circuito que a gente viu em paralelo. Normalmente utiliza-se esse circuito em paralelo, o em série não é tão utilizado assim. Então por isso que aqui já tem esse oscilador recomendado.
E aqui umas características para o inversor, o TC4069, resistência RF, RD, os capacitores de carga, no caso 2 de 22 picofarads, pois o equivalente disso seria 11 picofarads, esses dois em série, e 11 picofarads é bem próximo dos 12,5. VDD também de 3 volts. Aqui embaixo também está avisando a gente para não ultrapassar 1 microwatt de potência dissipada. E essas são as informações mais importantes do datasheet. Então, ficamos por aqui e muito obrigado.